Amém. Glória a Deus por isso. Deus é bom, né? O tempo todo. Neste momento vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha continuar falando conosco, Pai, através da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Deixa eu abrir minha colinha aqui. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém? Quem encontrou, fala assim, amém. Quem não encontrou, fala EBD. EBD. Inclusive hoje foi uma benção, hein? Quem estava na EBD hoje de manhã? Pai, até Jesus estava aqui. Vou contar um negócio para vocês, hein? Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Eu vou ler também na NVI, que diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Pronto, a gente pode ir embora agora. A palavra está lida. Amém por isso. Vamos. É interessante que os meninos mandaram para mim, hoje à tarde, eu estava terminando de, como é que fala? Como é que acontece? Geralmente eu penso na mensagem, eu medito, eu oro durante a semana. Aí quando dá domingo à tarde, aí eu vou estruturar ela para fazer minha cola, né? Tem que ter a colinha, né? Não vai ficar sem cola não. Ainda mais depois dos 30. Aí eu vou e faço estruturação à tarde. Aí eu estava lá fazendo e os meninos me mandaram o texto que eles iam ler. Na hora que eles mandaram o texto que eles iam ler, eu falei, pronto, a confirmação está aqui. Isso aqui é do Senhor mesmo. Porque estava na mesma linha de raciocínio. Eles até falaram, mandaram lá, pastor, esse texto aqui é bom? Falei, amém, é isso aí mesmo. Vai nessa linha. E é muito interessante porque quando a gente pega a epístola aos Hebreus, ela é uma epístola. Quem escreveu Hebreus? Ninguém sabe. Hebreus, o autor é desconhecido. Mas a gente sabe qual foi o destino. Foi para os Hebreus, né? Então, eles mandou. A igreja ali estava passando por um momento muito, muito complexo. Porque eles queriam, assim como Paulo escreve aos Gálatas, os hebreus, o problema era o mesmo da igreja. Eles queriam colocar coisas a mais, além de Cristo. Isso não acontece hoje não, né? Ninguém quer colocar nada a mais além de Cristo na fé, não. Então, e a Epístola aos Hebreus, ela é tão complexa, tão linda, tão estruturada, que ele vem mostrar que Jesus é superior. Começa ali, capítulos 1 e 2, falando que Jesus é superior aos anjos. Por exemplo, se eu ouvir alguém falando assim, não, assim, é porque um anjo me falou, e aí você olha o que ele falou e olha, compara com a escritura e fala, rapaz, não bate não. Paulo fala para falar assim, é anátema. E o escritor aos Hebreus fala que Jesus é superior aos anjos. Aí depois ele vai, capítulos 3 e 4, ele vai dizer que Cristo é superior a Moisés. Ali o pessoal estava ali,
é Moisés, não, Moisés falava assim e tal, aí Cristo é superior. Depois, capítulos de 5 a 7, Cristo é superior ao sumo sacerdote. Na verdade, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é superior ao sacerdócio de Levi, aquele sacerdote ali que Jesus é superior. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aí depois você continua no livro de Hebreus, ele vai falar assim, ó, que Cristo é a nova e a nova aliança são superiores à antiga aliança. Então Cristo é superior à lei. Quando Jesus sobe ali no monte e ele é transfigurado, a voz do céu fala ali para os discípulos ali, ó, esse é o meu filho amado. Mostrando que ele é superior, e aparece ali Moisés e Elias do lado dele, mostrando que Cristo é superior à lei, aos profetas, que ele veio para demonstrar que nós somos irmãos. Ele veio para demonstrar que Deus é Pai. Ele veio para trazer, ele é a encarnação, ele é quando a gente pensa em Deus, não sei você, mas geralmente eu pensava em Deus assim, nossa, Deus está lá e eu estou aqui. Quando a gente começa a pensar assim, né? Deus está lá e eu estou aqui. Aí Jesus, ele vem, Deus se faz homem e habita em nós, habita conosco. E nos conhece. E mostra para a gente que ele nos conhece, porque ele já nos conhecia, porque Deus é superior. Mas ele vem mostrar para nós, fala aqui, ó, eu passei o que você passou. O escritor aos Hebreus, inclusive, fala que Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. E a gente continua na Epístola aos Hebreus, e Hebreus capítulo 11, ele é muito, quando chega no capítulo 11 ali, ele é icônico, né? Todo mundo, se alguém perguntar assim, o que é fé? Aí vai falar, fé, a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção do que se não vê. Onde está escrito isso? Hebreus 11. Aí Hebreus 11 começa ali, ó, com a galeria, que a gente chama da galeria dos heróis da fé. Então Hebreus capítulo 11 começa ali, fala de Moisés, fala de Arão, fala de Abraão, fala de Isaac, e fala de Raabe, e fala de um monte de gente. E às vezes a gente lê as histórias ali, a gente fala, rapaz, grandes homens e mulheres de Deus, e às vezes eu passo por bem tão pouco, tão menos. Aí, a gente chega no capítulo 12, onde a gente leu. Capítulo 12, ele começa assim, ó. Portanto, e é muito legal que ele fala, portanto o quê? Assim, ó, é como se fosse um desfecho. Toda vez que você vê uma palavra portanto no texto bíblico, é um desfecho de tudo que veio antes. Então, portanto, também nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida proposta por nós. Antes de eu entrar de fato no texto aqui, a gente tem no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé. Eu queria dar uma desmistificada. Às vezes eu falo demais com os jovens com relação a isso aqui, mas eu queria que assim, a palavra de Deus ela tem que ser batida, que é um fundamento. O fundamento ele tem que ser batido. A gente está falando de discipulado, né? Alguns irmãos devem estar pensando assim, meu Deus, mas não aguento mais discipulado. Nós vamos ter aqui o aniversário da igreja, o pastor vai trazer um pregador lá de São Paulo, convidou um irmão lá de São Paulo, irmão precioso, para vir aqui pregar, falar de quê? Discipulado. Né, Lloyd? Rapaz, mas não é possível. É porque é fundamento, gente. Nós estamos em construção aqui, não estamos? Hoje eu vi um monte de gente ralando para derrubar um pé da... Quando eu saí, estava o Luiz Felipe ali, ó, com um martelete. Estava ali para tentar destruir o quê? Um fundamento. Difícil, né, destruir aquele fundamento ali? Conseguiram? Conseguiram, Guto? Destruir o fundamento ali? Por quê? Hoje de manhã estava todo mundo ali tentando, tem que fazer uma obra ali, quebrar ali a parte de uma estrutura que segura aquele outdoor ali. E ela está muito bem fundamentada. Ali é concreto.
Mas sabe como é que você faz um fundamento? Você coloca ali. Agora os pedreiros que estão aqui, se eu estiver errado, me fala. Você põe ali o concreto, aí você bate, né? Bate, tá. Aí depois põe mais concreto e bate mais. Aí depois, como se não bastasse, você ainda bate mais um pouquinho. E ainda pisa em cima para ver se está bom, não é isso? Quando está tudo certinho, você joga mais um pouquinho, aí fala, não, agora está bom. Aí você passa para outro. Então, enquanto o fundamento não tiver certinho, a gente não para de bater nele. Então, gente, tem 2000 anos que a gente fala de discipulado, que a igreja fala de discipulado, e parece que o fundamento ainda não está pronto. Então, nós vamos bater nele ainda. Aí, quando a gente pensa aqui, aí esse fundamento que eu quero falar, de fé. Quero falar de fé aqui, antes da gente entrar no texto de fato. A gente, às vezes, pensa que fé é um pó de pirlim-pim-pim. Para quem assistiu o Sítio Pica-Pau Amarelo. Né? Ali, pá. É uma palavra mágica. É um abacadabra. Né? É um espectro. Né? Não. O que é a fé? A fé, a gente vê aqui nessa galeria dos heróis da fé, que ela é sempre respondida com ação. Pela fé, fulano fez isso. Pela fé, fulano fez aquilo. A fé, ela é respondida com ação. A fé, ela se expressa em meio às calamidades da vida. Parece louco isso, né? Tem uma música do Resgate que eu gosto muito, que fala assim, ó. Na dor todo mundo é igual, na dor todo mundo chora, na dor a gente lembra de fugir do mal, quando ela passa a gente esquece e volta. Na dor a gente quer perdão, na dor pedimos mais misericórdia, na dor a gente quer ter mais gente em volta, quando ela passa a gente quer discórdia. A dor é professor para nossa sanidade, para quem é humilde para ouvir a verdade. A fé, ela se expressa em meio à calamidade. A fé, ela não é uma moeda de troca. Às vezes a gente pensa, não, assim você tem fé, aí vai acontecer. Mas vai acontecer o quê? Aquilo que eu quero? Ou aquilo que Deus quer? Então, eu queria, para a gente começar aqui o texto de fato, só desmistificar essa questão, porque às vezes a gente... Não, a fé é um superpoder. Mas ela é um superpoder, ela não é um superpoder, ela não é aquilo para fazer aquilo que eu quero. A fé, ela tem muito mais a ver com o que Deus faz em nós e através de nós do que o que Deus faz por nós. Vou repetir. A fé tem muito mais a ver do que Deus faz em nós e através de nós do que o que Ele faz, as coisas que Ele faz por nós. Às vezes a gente liga muito a fé com as coisas, né? Não, se você tiver fé, você vai ter um carro novo. Se você tiver fé, você vai ter uma casa boa. Se você tiver fé, você vai casar com a menina mais bonita. Se você tiver fé, o varão vai vir, ó, de cavalo branco, né? Não, gente. A fé tem muito menos a ver com isso e muito mais a ver assim, ó, com a fé vai me transformar de dentro para fora para eu me tornar quem Cristo é. Quer ver um exemplo legal de fé? A semente. Valdir, você planta lá um pé de limão na sua casa. Você planta lá uma semente de limão. O que vai nascer? Como é que você sabe, Valdir? O negócio não nasceu ainda, como é que você sabe que vai nascer limão, Valdir? É fé, gente. O maior exemplo de fé que tem é a agricultura. Você planta o limão, vai nascer limão. Você tem certeza que não vai nascer um abacaxi. Pode até aquele pé não levantar, pode até ele morrer antes de nascer, mas vai ser limão. Não vai ser abacaxi, porque eu plantei limão. Entendeu? A fé é a certeza do que eu espero. O que é que eu espero? Eu espero me tornar um homem à imagem de Cristo. Eu não sou, eu olho para o espelho assim, ó. Eu olho para o espelho assim e falo, meu Deus do céu, esse homem não é a imagem de Cristo. Esse homem ainda não é a imagem de Cristo, tem coisa errada aqui na vida. Tem coisa errada na mente, tem coisa errada no coração, tem coisa errada no olhar, tem coisa errada na ação, tem coisa errada na omissão. Mas pela fé eu vejo Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Ou misericórdia? Às vezes misericórdia.
Mas isso é fé. Fé não é um superpoder para Deus fazer o que eu quero. Se fé é um superpoder, é para eu me tornar o que Deus quer. Amém? Então tá, pensando nisso, a gente vem para o texto. O texto começa apontando uma grande nuvem de testemunha para a gente, né? E que testemunhas são essas, gente? Aí tem algumas discussões teológicas a respeito, tal, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje não, porque não é uma EBD, né? Então, que testemunhas? Quando você lê a Galeria dos Heróis da Fé, você olha assim, rapaz, existe uma estrada que foi pavimentada. O Evangelho é uma estrada que foi pavimentada por outros irmãos. E eu continuo nela. Deus chama Abraão e Abraão caminha. Abraão morre, Isaac continua caminhando. Jacó morre, os filhos continuam caminhando. E vai. Moisés, Davi, e vai. Chega os discípulos. Deus, na plenitude dos tempos, envia seu filho. E a gente continua. A gente estudou com os meninos ali, ó. Tem um processo que a gente estudou com os meninos que foi as eras da Bíblia. A gente dividiu a Bíblia em 12 eras. Começou lá com a era da criação, patriarca, êxodo, conquista. Que mais? Depois da conquista, juízes, reis, exílio, retorno do exílio. Depois a gente entrou na era do evangelho, entrou na era da igreja e depois a era das missões, que continua até hoje. A gente continua pavimentando a história da igreja. Na vigília aqui a gente falou da história dessa igreja, né? O Alex trouxe ali uma reflexão sobre a história dessa igreja. Você pensar que essa igreja faz parte da Universal Assembleia dos Santos, olha que delícia. Então, essa grande nuvem de testemunhas é isso, é esse testemunho que foi deixado para a gente. Tem gente que interpreta também que é uma grande nuvem de testemunhas que todo mundo que está lá fora olha para a gente. Independente de onde vem a testemunha, eu tenho que dar testemunho. Amém? E esse texto aqui, ele faz para a gente 3 convites. Quantos convites? Não, de novo, quantos convites? 3 convites. O primeiro convite que ele faz para a gente é abandonar o que nos afasta de Deus e o pecado. Eu acho interessante nesse texto, que ele fala assim, ó. Portanto, também nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que a gente tem que fazer? Nos livrar de tudo que nos atrapalha. Algumas versões falam assim, se livrar de todo embaraço e do pecado. Aí você fala, mas o pecado não é o pecado que é o embaraço? Né? Mas o livrou do pecado está de boa. Mas eu acho que é interessante que é de tudo que nos atrapalha e do pecado. Porque tem coisa que não é pecado, mas atrapalha. Inclusive, tem coisa que não é pecado, atrapalha e depois vira pecado. Você quer ver? Quem lembra do Davi? Quem lembra da história de Davi, do rei Davi? Rei Davi, ele tinha uma época que os reis tinham que ir para onde? Para a guerra. Aí a Bíblia fala que na época dos reis irem para a guerra, o que o Davi fez? Ficou em casa. Na época de ir para a guerra, ele ficou em casa. É pecado ele ficar em casa? Não era não, mas estava atrapalhando. E esse atrapalhar fez com que o maior pecado da vida dele fosse cometido. A gente pega, por exemplo, Existem Absalão. Quem lembra do Absalão? Os jovens aí, quem estudou ali, ó. Absalão era filho do Salomão. Rapaz, essa família é uma família de pecadores. Davi teve Salomão e Salomão teve Absalão. Absalão, ó, recebeu o reinado assim, ó, 12 tribos ali e tal. Ele estava com o reino todo para ele. O que ele faz? Ele começa a conversar com os amigos meio desviados. Ele conversa com os amigos desviados. Até então não era necessariamente pecado, mas atrapalhou. O camarada atrapalhou, ele perdeu 10 tribos. De 12 tribos ele ficou só com 2. Por quê?
Por causa dos atrapalhos, dos embaraços. Quando a gente pensa, por exemplo, a Marta. Quem lembra da Marta? A Marta ali, discípula de Jesus, irmã do Lázaro, que Jesus ressuscitou. Marta, gente boa, gente boa. Ela tinha uma irmã chamada Maria. Certeza que a Maria lembrou eu cantando agora. Como Maria. Fico atormentando ela, falando, como Maria. Né? Mas aí, a Marta tinha uma irmã chamada Maria, estava lá aos pés de Jesus. Enquanto a Maria estava lá ouvindo Jesus, a Marta estava ali, ó. Arruma isso aqui, arruma aquilo lá. Nossa, vou limpar isso aqui. Deixa eu tirar o pó da negócio. Chegou visita. Você está aqui na minha casa, deixa eu arrumar a casa. Né? E a Marta estava lá assim, ó. Jesus chega na Marta, Marta. Em paz, mulher. Senta aí para ouvir também. Que ela briga com a Maria e fala, Maria, é o seguinte, Maria. Jesus briga com a Maria, Jesus, que a Maria está aí parada ouvindo o Senhor e não me ajuda aqui a arrumar as coisas. Um monte de vazia para lavar lá. Aí Jesus falou, ô Marta, senta junto aqui. A Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar isso dela. Esse negócio está te atrapalhando a ouvir aquilo que eu quero te dizer. Aí agora a gente traz para cá, ó. A gente anda no tempo, ó. 2026, século 21, né? A pergunta que fica, o que está me atrapalhando? Qual é o meu embaraço no meu relacionamento com Deus? O que está me embaraçando? É o WhatsApp? É o Instagram? É o TikTok? É o X? É o Roblox? É Roblox mesmo que chama? É a Áurea formando? O que é que está me atrapalhando? O que está me atrapalhando o meu relacionamento com Deus? O escritor aos Hebreus fala assim, ó gente, a gente tem que deixar, livrem-se de tudo que nos atrapalha. Às vezes não é pecado, gente. Mas se rouba a minha comunhão com Deus, não está certo. Não vou nem entrar no mérito dos pecados, né? Vou nem entrar nesse mérito. Isso aí a gente já tem certeza. Mas tem coisa que atrapalha. Tem coisa que a gente está ali, ó. Não, o que é? Não, é trabalho demais, é entretenimento demais, como é que fala? É a fazer demais. Então, qual que é que a primeira coisa que o texto fala para a gente? Abandonar o que nos afasta de Deus. Então, reflita nisso. O que tem afastado você de Deus? Abandone. Reduza. Se você passa 8 horas no TikTok, reduz para 4. Já está muito, hein? Mas se reduzir pela metade, né? Se de 4 horas de TikTok você ficar estudando, não tem prova que você não vai passar. Se de 5 horas de Roblox você tirar pelo menos 2 para ler a Bíblia, eita! Você termina ela, porque se você pensar, ó, uma continha básica ali, se você gasta, como é que chama? 15 minutos por dia lendo a Bíblia, em 12 meses, você lê ela inteira. Se você gastar 1 hora por dia, isso se reduz para quanto? Vai lá, faz a conta. Isso se reduz para 3 meses, gente. E se você gasta 2 horas por dia, isso se reduz para o quê? 1 mês e meio. Aí se as 4 horas do TikTok vai todo mês você lê a Bíblia. Né? Mas a gente fala da Bíblia, tem a Bíblia. E às vezes esse tempo não vai ser um tempo de Bíblia, vai ser o tempo que você está sentado com alguém conversando a respeito do reino de Deus. Você está num momento discipular. A expressão eu não tenho tempo, ela é relativa. Por quê? Porque eu não tenho tempo para isso. Porque eu estou priorizando outra coisa. Entendeu? Quando eu falo eu não tenho tempo, é porque eu não tenho tempo para aquilo. Eu estou priorizando outra coisa. Então, em cima disso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar as minhas prioridades. O que está sendo prioridade na minha vida? Não, o que é prioridade é isso. Não, isso aqui não é prioridade. Eu estou gastando tempo com algo que não é prioridade. Então, eu tenho que substituir. Porque o tempo, ele é o mesmo para todo mundo. Mas eu tenho as prioridades. Amém por isso? Ô misericórdia.
Então, qual é a primeira coisa que esse texto faz para a gente abandonar o que embaraça. Abandona o que te embaraça. Segunda coisa, o texto fala o seguinte: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Corramos com perseverança. Então, a segunda coisa que esse texto traz aqui é que a gente precisa ser constante, perseverante. E ele dá um exemplo legal, ele dá um exemplo de um atleta. A gente está em clima de Copa do Mundo, né? Gente, eu assisti a Copa de 2002. Então, vocês que não assistiram a Copa de 2002, adolescentes, me desculpem, mas o clima de Copa do Mundo era diferente. Então, a gente está ali. A gente tem vários atletas que se preparam para uma conquista. Eles estão se preparando para um objetivo. Paulo, ele compara a gente com um atleta que está se preparando para o objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Voltar para casa. Nosso objetivo é voltar para casa. Porque o céu não é um lugar onde a gente vai, é um lugar onde a gente retorna. Aí Paulo fala assim, seja perseverante. Seja perseverante. Ele vai dizer aqui, muitas vezes a gente vive altos e baixos na vida, né? E alto e baixo, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou tão bem assim. Tem dia que eu quero abraçar todo mundo, tem dia que eu quero chutar todo mundo, né? Tem dia que eu olho com amor, tem dia que eu quero ser o ciclope, né? Mandar raio laser pelo olho. Tem dia que que tá bom e tem dia que não tá tão bom assim. Mas a palavra de Deus fala para a gente ser perseverante. E a gente ter constância. Isso começa com pequenas coisas. Isso começa com oração. Isso começa com leitura da palavra. Isso começa com momento de intimidade. Com tempo de qualidade. Tempo de estar ligado no que a gente ama. Agora eu vou ser até um pouco controverso. Mas o evangelho é controverso. Às vezes tempo de qualidade com quem a gente não ama tanto assim. Mas é ser constante. Porque Jesus, ele não prometeu uma caminhada fácil. Se tem uma coisa que Jesus prometeu para a gente, tem muita gente que prega o evangelho e fala assim, vem aqui, você vai ter o melhor. Sim, você vai ter o melhor. Mas o melhor em que perspectiva? Porque qual foi a promessa de Jesus? No mundo tereis, só que tenha bom ânimo. O que é um bom ânimo? Inclusive é um fruto do Espírito, longanimidade. É um ânimo longo. O que é um ânimo longo? Rapaz, eu estou cansado, eu estou quebrado, mas eu estou animado. Eita. É um ânimo longo, é um longânimo. Isso é um fruto do Espírito, gente. É só pelo Espírito mesmo, hein? Porque tem dia que o ânimo está curtinho, né? O David não está aqui, mas quem caminha com o David, os meninos quando fizeram a caminhada com o David lá, ele tinha que ter um ânimo longo, porque eles foram achando que era 3 quadras, foi 15 quilômetros. Um ânimo longo. Só que Jesus, ele não esconde não, ele fala, gente, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo, porque ele já venceu por nós. E as aflições do tempo presente nem se comparam com a glória que vai ser revelada. Amém? A palavra faz a gente pensar, né? Eu mesmo estava com essa palavra aqui a semana inteira me mastigando em cima da minha mente. Aí eu olhava assim e falava, eita Deus, fala Deus, pá! Né? Numa expressão bem pentecostal, assim, bate Jesus. Então, quando a gente pega aqui, abandonar o que nos embaraça, ser constante. A constância na caminhada, ela é mais importante. A constância, ela é mais importante do que a quantidade. A constância é mais importante que a quantidade. Isso vale para tudo. Inclusive, se você quer fazer uma dieta, é melhor você comer pouco todo dia ali do que ficar sem comer 3 dias, aí depois você volta parecendo um bicho feroz. É melhor você ir para a academia
15 minutos todo dia do que fazer igual eu e ficar 1 hora, uma vez por mês. Eu tenho que parar com isso. Né? Não adianta. É constância. É constância. E isso é complexo, gente. Isso é complexo. Estudar é constância. É melhor você estudar 10 minutos, meia hora por dia, do que você gastar, eu vou ficar o dia inteiro hoje estudando, aí você vai estudar de novo daqui a um mês. Constância. Na vida cristã, do mesmo jeito. É constância. A oração, é melhor você orar 5 minutos todo dia, do que ficar um mês sem orar e querer orar uma vigília inteira. Mas ora na vigília também. Dia 3, jovens, tem vigília, hein? Amém por isso? Porque que acontece, gente? O movimento passa. A emoção passa. Você sai de uma vigília assim, ó, falando, meu Deus, eu vou conquistar o mundo. Aí você chega em casa e fala assim, eu quero conquistar a cama. Aí você deita, dorme, acorda já desanimado. Por quê? Porque não teve constância. Não teve constância. Então você tem, é constância. É pouquinho. É aos poucos. E a vida cristã é assim. Então Paulo fala assim, gente, igual um atleta. Por exemplo, se hoje eu quiser correr uma maratona, eu consigo? Não. Não chego nem na 1/10 da maratona. 1/10 da maratona, já maratonei. E 1/10 da maratona eu vou falar assim, eu cumpri a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça. Né? Por quê? Porque eu não tenho preparo para isso. Mas se eu quiser correr, eu posso, eu vou conseguir. Quem sabe daqui 1 ano. Se eu começar a treinar hoje. Um pouquinho por dia, 15 minutos por dia. Depois passa para 30, passa para 40, passa para 1 hora. Pensar que não, eu consigo correr a maratona. Mas é um processo. A vida cristã é assim. A vida cristã é um processo. Foi pavimentado por um monte de gente e a gente continua fazendo. Amém por isso? E por último, e não menos importante, o texto fala no versículo 2 assim, e tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em quem que a gente tem que olhar, gente? Para Cristo. Só que é difícil, porque tem distração demais. Tem muita distração, a gente tem distração. Tem coisa que tira o nosso foco, tira aquilo que a gente tem que olhar. Às vezes é um problema gigante, às vezes é uma angústia gigante, mas é uma distração. Pedro, camarada, massa. Quem lembra do Pedro? Pedro, Jesus fala para os discípulos, gente, vocês pegam o barquinho aí, vocês entram no barquinho, vai lá para o outro lado do rio, vai lá para o outro lado, e eu encontro vocês lá. Eu vou orar ali, encontro vocês lá. Beleza. Isso era ali umas 5 horas da tarde, finalzinho da tarde, eles foram com o barquinho, Jesus foi orar. No meio da noite, tá lá aquele vento, de lá para cá, de cá para lá, aquele ventão esquisito, aquela tempestade. Aí Jesus, do nada, aparece, andando em cima da água. Consegue imaginar a cena? Jesus vai andando em cima da água. E o discípulo olha lá e fala, não, isso é um fantasma e tem alguma coisa aqui, tem um bicho ali, tem um trem ali de outro mundo ali. Aí Jesus, é eu. Fica de boa, fica em paz. Sou eu. Aí os discípulos, aí Pedro lá, se for o Senhor mesmo, fala para eu ir para aí. Olha só, olha as ideias do Pedro. Fala para eu ir para aí. E se não for o Senhor, né? Ia falar assim, vem. Mas o Pedro estava confiante. Se for o Senhor, manda eu ir aí. Aí o Pedro vai e começa a caminhar. E ele olhando para Jesus e caminhando. Aí tem uma hora, no meio do caminho, que ele para e fala, que loucura que eu estou fazendo aqui. Essas ondas batendo para um lado e para o outro, esse vento forte, e eu aqui, andando em cima da água. Começou a afundar. Aí Jesus estende a mão para ele, rapaz, você é um homem de muita pouca fé. Aí eu fico me perguntando, se Pedro era um homem de muita pouca fé, e os discípulos ficaram dentro do barco, que nem saíram de lá, né? Mas aí, Jesus vai e pega na mão do Pedro. Levanta ele, dá uma lição para eles ali.
Mas se você pensar nesse movimento ali do Pedro, ele é pedagógico demais. Ele é pedagógico demais, porque quando a gente para de olhar para Cristo, a tempestade parece maior. Era a mesma tempestade. Era a mesma tempestade. Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava indo por cima das águas. Quando ele parou de olhar para Cristo, a tempestade começa a tomar de conta. Gente, na teoria é simples, mas não é fácil. Quando você está no meio da tempestade, você não quer olhar, você nem sabe para onde olhar. Sabe o que entra aí? É aí que entra a comunhão. O escritor de Eclesiastes fala assim, é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Por que a igreja tem batido tanto na tecla do discipulado? Tanto na tecla do anda junto. Gente, a igreja tem um projeto que chama Vida na Vida. Né? Por que isso, gente? Porque é só assim que a gente consegue vencer as adversidades. É só assim que a gente consegue. Quando você começa a desfocar, aí vem o outro e fala, moço, foca. Quando você começa a sair do caminho, vem o outro e fala, vem cá. Vem o outro e é Jesus na sua vida. Porque às vezes a gente olha assim, ó, por exemplo, eu já falei, fiz esse exercício com os meninos. Quando a gente vê a história ali da mulher do fluxo de sangue, a mulher vai lá e clama a Jesus, e toca nas vestes de Jesus e tal. Você vê o cego, filho do Timeu, também conhecido como Bartimeu, né? Filho do Timeu. Chega lá e olha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai lá e cura ele. Você tem a viúva lá de Naim, que está andando com um filho ali, assim, ó. Jesus toca o esquife, o menino levanta. Aí a dinâmica que eu fiz com o jovem foi o seguinte: quando você olha para esse texto, quem é você? A maioria de nós pensa o quê? Eu sou a mulher do fluxo de sangue. Eu sou a viúva de Naim. Eu sou o Bartimeu. Só que Jesus falou assim, ó, vão lá e façam obras maiores do que eu. Vão lá e façam discípulos por todas as nações. Nesse contexto ali, Jesus nos deu a incumbência de ser parecido com Ele. Então, a minha trajetória, o meu foco, o meu alvo é estar com Cristo. É fazer o que Cristo fez. Amém por isso? É, gente, é o evangelho. Às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus, isso é mesmo, né? Porque às vezes a gente quer receber, mas a gente tem que começar a pensar peraí, eu sou Cristo. Cristo em mim. Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho que imitar Cristo. Eu tenho que imitar o que Ele fez. Eu tenho que caminhar como Ele caminhou. Eu tenho que andar como Ele andou. E Ele me deu autoridade. Ele falou assim, eu vos dou autoridade. E façam discípulos de todas as nações, eu vou vos dar autoridade. Vocês vão pisar serpente e escorpião, vocês vão orar pelos enfermos, vão expulsar os demônios. O Senhor nos deu essa autoridade como discípulos dele. Só que às vezes a gente fica tão perdido, que ou a gente fala, não, o Senhor não consegue fazer isso através de mim. Ou a gente quer fazer isso para benefício próprio. Os discípulos andavam o tempo inteiro ali, ó, e curavam, e faziam maravilhas, e pessoas se convertiam. Aí teve um camarada que olhou aquilo lá e falou, rapaz, eu quero isso para mim. Chegou no Pedro, né? Pedro cheio do Espírito Santo, mas Pedro sanguíneo. Chega no Pedro, é o seguinte, rapaz, fala, eu quero fazer o que você faz. Quanto eu tenho que pagar para fazer o que você faz? Aí Pedro ali, vá para o inferno, você e o seu dinheiro. É mais ou menos assim. Pedro fala isso. Fala assim, ó, que você e o seu dinheiro para o inferno. Não é para... Não quero. Não é assim. Não é assim que funciona o reino. O reino não é comprado. O reino é entregue. Ele foi entregue a nós por Cristo. Então, às vezes a gente vai... Ou a gente vai para um lado de, não, Deus não pode fazer. Ou às vezes a gente quer lucrar, ser a mais, ser superior. Paulo escreve aos Filipenses e fala assim, ó, ninguém se considere superior aos outros.
Antes tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, anulou a si mesmo, e assumiu a forma de servo, foi humilhado até a morte, morte de cruz. Então, o nosso foco é Cristo. Eu quero ser Cristo. Então a mulher do fluxo de sangue lá, quem eu sou naquela história? Eu sou Cristo. Eu trago ali, eu trago Cristo. Eu trago Cristo ao necessitado. Eu trago Cristo ao enfermo. Eu trago Cristo àquele que está precisando. Mas por que a gente tem que andar de dois? Porque tem dia que eu sou Cristo. Mas tem dia que eu sou a mulher do fluxo de sangue. E eu tenho que ter um irmão que é Cristo em minha vida. Isso é discipulado. Isso é andar junto. E ser Cristo na vida do outro, às vezes é chegar e estender a mão. Mas às vezes é chegar e falar igual Jesus falou para Pedro. Pedro, tu está sendo usado é pelo demônio. Essa fala sua aí, é do demônio. Às vezes vai ser isso. E às vezes vai ser, venha cá, Pedro. Ô rapaz, que fé pequena que você tem. Amém por isso? Ô misericórdia. Então, olhando para o alvo, para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Queria chamar os meninos aqui para a gente louvar mais um hino. E eu queria que você louvasse esse hino. Eu sei que a maioria da igreja vai conhecer. Porque esse hino aqui eu acho que Paulo e Silas cantou lá na prisão. Ele já tem alguns dias, alguns anos. Mas vamos colocar de pé. Vamos louvar o Senhor.